Olá, meninas, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos ter esse passo a passo desse lindo tapete que eu trabalhei nas cores telha, nas cores chocolate e caqui da Predileto, tá? Fio número 6, eu usei a agulha 3,5. Vou passar a medida aqui para vocês da peça finalizada. A nossa peça ficou com a largura de 48 centímetros por 65 centímetros de comprimento, pesando 345 gramas. No meio do vídeo, eu explico o passo a passo que você precisa fazer para a confecção da passadeira. O processo é o mesmo, porém, tem a quantidade certa de carreiras para você fazer, para você atingir o tamanho da sua passadeira aí de 1,30 m. O processo é o mesmo para todo o tapete e toda a passadeira, tá? Atente-se nos detalhes e vem comigo fazer essa perfeição, gente, que ficou a coisa mais linda, mais linda. E no final do vídeo eu trago para vocês o resultado final da passadeira e do tapete prontinho, tá? Então, vamos ao passo a passo? Vamos começar o nosso trabalho fazendo 52 correntinhas. Já dei aqui a minha laçada inicial e vou começar a fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o total de 52 correntinhas e volto com vocês. Vim trabalhando as nossas 52 correntinhas, vou laçar o meu fio aqui e vou contar, voltando, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa sétima correntinha, a gente vai trabalhar um ponto alto. Laço meu fio, venho no próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima, um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Dessa forma aqui. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou laçar o meu fio, vou pular 2 correntinhas de base, 1, 2, na terceira eu vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Um ponto alto sobre cada correntinha de base. Venho na próxima correntinha. 2. Venho na próxima correntinha. 3. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou pular 2 correntinhas de base e vou trabalhar na terceira os bloquinhos novamente, até ter um total de 9 bloquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntes. Vim trabalhando os 9 bloquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntes, fiz 2 correntes de separação, vou pular 1, 2 de base aqui no último, eu vou prender e fazer um ponto alto. Vamos começar a nossa segunda carreira. Se você sobe o seu ponto com 3 correntinhas, você pode fazer 3 correntinhas. No meu caso, eu vou subir 2 correntinhas, que vai dar a altura do meu ponto alto. Laço meu fio aqui, viro o meu trabalho e vamos trabalhar aqui a segunda carreira. A segunda carreira, ela vai ser toda fechada de ponto alto, então, aqui dentro desse intervalo, eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2. Fiquei aqui com 3 pontos altos, porque as 2 correntinhas que a gente subiu aqui já serve como um ponto alto. Fiz 2 no intervalo, e cada ponto de base aqui, eu trabalho um ponto alto. 1. No próximo, 2, no próximo, mais um ponto alto. Ficando assim, com ponto alto sobre ponto alto em cima de cada ponto de base aqui. Dentro desses intervalos, sempre vou trabalhar 2 pontos altos, sem separação de correntinha, nada, direto, porque essa carreira é toda fechada em ponto alto. Então, 2 pontos altos sobre os intervalos e
um sobre cada ponto de base. Venho trabalhando dessa forma até chegar lá no final e volto com você. Vim trabalhando toda a extensão do trabalho com os pontos altos. Cheguei aqui no último bloquinho, fiz um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou fechar aqui com vocês. Vou laçar o meu fio dentro desse intervalo aqui. Eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio, vou contar 4 correntinhas aqui e prender na quarta, ó. 1, 2, 3, na quarta, eu prendo com ponto alto, fazendo assim o último ponto alto. Nessa carreira, nós vamos ficar com um total de 49 pontos altos, dessa forma. Aqui, nós vamos subir a nossa terceira carreira. Se você tá fazendo com 3 correntinhas para a altura de um ponto alto, você continua fazendo 3 correntinhas e mais 2 de separação. Aqui, eu vou fazer 2, porque é a altura do meu ponto alto, e mais 2 de separação. Se você tá fazendo com 3, você sobe 5 ou você sobe 4, que nem eu tô fazendo. Vou virar o meu trabalho. Esse aqui já é o nosso primeiro ponto alto. Vou pular 1, 2 de base, no terceiro aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 1, 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2 de base, e no terceiro, eu prendo mais um ponto alto. Venho trabalhando 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro, eu faço um ponto alto. Então, essa carreira vai ser seguida dessa forma: 2 correntes de separação, pulo 2 de base e venho no próximo ponto alto. Dessa forma aqui. Vamos fazer toda a extensão e volto lá no final com vocês. Vim trabalhando os nossos quadradinhos aqui, vou fazer o último aqui com vocês. Fiz 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio, vou pular os 2 de base, e aqui no último, na última correntinha aqui do primeiro ponto alto, a gente prende e faz um ponto alto. Vou subir 1, 2 correntinhas, lembrando que se você tá subindo com 3, você sobe 3, tá? Viro o meu trabalho, esse já é o meu primeiro ponto alto. Dentro desse intervalo, eu trabalho 2 pontos altos. 1 ponto alto, laço meu fio, venho dentro do espaço, faço mais um ponto alto. Laço meu fio, venho sobre esse ponto de base, faço um ponto alto. Laço meu fio sobre o intervalo, faço 2 pontos altos. E vou seguindo trabalhando dessa forma. Essa carreira vai ser toda fechada em ponto alto, igual essa segunda carreira aqui. Agora, a gente tá trabalhando ponto alto, 2 pontos altos sobre cada quadradinho desse e um ponto sobre cada ponto de base. Também vamos ficar com um total de 49 pontos altos. Vamos fazer aqui até o final e volto lá no final com vocês. Vou trabalhando 2 pontos altos sobre cada quadradinho e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Ficando dessa forma aqui. Vim trabalhando os pontos altos, cheguei aqui, ó, no último ponto alto aqui de base. Vou trabalhar os 2 últimos pontos altos dentro desse intervalo aqui. 1, 2. E sempre o último ponto alto que a gente vai fazer aqui, eu vou prender na segunda correntinha, mesmo se você estiver subindo 3, você prende na segunda para não ficar torto. Fazendo aqui o último ponto alto. Dessa forma aqui. Ficamos aqui também com 49 ponto alto nessa última carreira, de ponto fechado. Vou subir aqui, gente, e agora é só carreiras de repetição. A gente vai fazer novamente essa carreira de bloquinhos aqui, ó, tá? Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas e mais 2 de separação. Porque eu fiz o meu ponto alto com 2 correntinhas. Se você tá fazendo com 3, sobe com 5,
Se atente sempre a esse detalhe, para que sua lateral não fique torta. Vou pular 2 de base, venho na próxima aqui, faço um ponto alto. Pulo, faço 2 correntes de separação, pulo 2 de base, venho no próximo, um ponto alto. Faço 2 correntes de separação, venho no pulo 2 de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Se vocês repararem, vocês podem se basear sempre pela carreira de baixo que você fez. Perceba que cada ponto alto fica na direção do ponto alto de baixo, ó. Então, como a gente tá repetindo essa carreira, você vai repetir aqui em cima a mesma carreira, tá? Ficando assim na mesma direção, os pontos certinhos. Vou trabalhar toda o comprimento aqui dessa peça e volto lá no final com vocês, e aí a gente vai repetir essa última carreira aqui de pontos cheios, porque aí depois é só carreiras de repetição e eu venho falar para vocês a quantidade que vocês vão precisar fazer para o tamanho do nosso tapete. Vim trabalhando todos os nossos bloquinhos, vamos subir aqui 2 correntinhas, para dar altura de um ponto alto. Se você estiver fazendo com 3, você sobe 3, vira o meu trabalho, laço meu fio, venho no próximo quadradinho, faço 2 pontos altos, e sobre o ponto de base, faço um ponto alto. Trabalhando assim, a repetição da segunda carreira e da terceira aqui, tá? Então, é tudo fechado em ponto alto até o final. Nós vamos trabalhar assim, gente, repetindo essas carreiras, intercalando. Essa aqui vai ser a carreira de ponto fechado, que é essa segunda carreira. A próxima vai ser de quadradinhos, a próxima volta a fazer a fechada, quadradinho. Vocês vão trabalhando essa sequência dessa forma, até ter um total de 34 carreiras a contar com essa última aqui, tá? Então, você vai subir 34, a sua última carreira, ela vai ter que terminar com essa carreira de ponto fechado, pra gente fazer a última carreira, que é a de número 35, pro nosso tapete. Vim trabalhando todas as nossas carreiras, eu subi aqui um total a contar a partir dessa primeira carreira aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos contando dessa forma. Eu fiz um total aqui de 34 carreirinhas, sendo a minha última carreira fechadinhas de ponto alto dessa forma aqui. Para o nosso tapete, a gente vai fazer a última carreira, que é a 35. Se você quiser fazer o tamanho da passadeira, esse daqui é o tamanho do nosso tapete. O processo é o mesmo até aqui, tá? Porém, na passadeira, você vai fazer um total de 84 carreiras. Então, a carreira de número 84, como essa daqui, a de 34, vai ser fechadas assim de ponto alto também. Então, você vem trabalhando toda a extensão da sua passadeira até ter um total de 84 carreiras, tá? E aí, a mesma coisa que eu vou fazer aqui na carreira de número 35, que é essa mesma carreira aqui, que é a do início, tá vendo aqui, ó? Nós fizemos carreirinhas de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Essa é a primeira carreira, nós vamos repetir ela aqui para ser a última carreira do tapete, tá? Para a passadeira, você vai fazer 84 carreiras, aí quando chegar lá na 84, que vai fechar ela, a 84 com essa carreira aqui de pontos fechados, aí a 85 você vai repetir esse mesmo processo que eu vou fazer aqui agora com vocês. Então, esse daqui é o passo a passo do nosso tapete, porém, eu já estou acrescentando para vocês a quantidade de carreiras para vocês realizarem a passadeira. Por quê? Não tem necessidade de eu gravar um vídeo que é repetitivo para a passadeira também.
Então, você vai seguindo o mesmo processo. Chegou até aqui, aí você faz o tamanho que você quiser, aí seguindo 84 carreiras na passadeira, tá? Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar uma passadeira finalizada para vocês verem como que vai ficar linda. E o bico de acabamento da passadeira é igual o bico de acabamento do tapete? Também é, tá, gente? Então, tudo que eu ensinar aqui no tapete, você vai reproduzir na passadeira, porém, fazendo as 84 correntinhas, carreiras, tá? Pra dar o tamanho da passadeira aqui, tá bom? Então, vamos fazer aqui a última carreira. Então, lembrando que pro tapete são 34 carreiras. E pra passadeira, 84. Ó, nós vamos fazer, então, a última carreira como se fosse a primeira lá de baixo, que a gente começou, tá? Então, fiz aqui, né, o último ponto, virei o meu trabalho, vou subir 2 correntinhas. Ó, a gente vai repetir essa carreirinha aqui, ó, tá? Então, nós vamos começar com o espacinho do quadradinho e 3 pontos altos. Então, fiz as 2 correntinhas, se você estiver subindo com 3 correntinhas, você sobe 3 correntinhas e faz 2 de separação. Aqui eu subi 2, fiz 2 de separação, laço meu fio, vou pular 1, 2 de base, no terceiro aqui eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo de base, faço um ponto alto, ficando aqui com 3 pontos altos, sendo o primeiro aqui, ó, o nosso quadradinho. Fiz aqui 2 correntes de separação, vou pular 1, 2 de base, venho no próximo, faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, pulo 1, 2 de base, venho no terceiro, repito os bloquinhos de 3 pontos altos. Vou trabalhar toda a extensão do trabalho até chegar lá no último bloquinho de 3 pontos altos, para fazer o último quadradinho com vocês. A mesma coisa vai ser feita na última carreira da passadeira, tá? Então, precisa terminar com esses bloquinhos de 3 pontos altos aqui, a última carreirinha. Trabalhei todos os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Nós ficamos aqui com um total de 2, 4, 6, 8, 9 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Aqui, eu vou fazer 2 correntes de separação, que é o último quadradinho do nosso trabalho. Vou pular os 2 de base, venho aqui na primeira correntinha do primeiro ponto alto. Faço um ponto alto, já laço meu fio e já corto ele. Dessa forma. Então, a nossa primeira carreira e a última foi fechada do mesmo jeito, ó. Com os 9 bloquinhos de 3 pontos alto na primeira. Vim trabalhando todas as minhas 34 carreiras, sendo fechada a última de ponto alto, penúltima de ponto alto, e fiz a primeira aqui, que é a última nossa, com bloquinhos de 9 bloquinhos de 3 ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar o bico de acabamento. Vou trabalhar aqui em uma outra cor. Você escolhe a cor da sua preferência aí. Esse daqui, nós estamos trabalhando na cor chocolate 27 da Predileta. Predileto. E o telha 56, telha no fio 6, tá? Também na Predileta. Ó, aqui
Você vai escolher, eu costumo sempre começar do lado direito do meu trabalho aqui, ó, do final do meu trabalho, tá vendo? Aqui é todo o comprimento do meu trabalho, eu tô aqui, ó, finalizei aqui, fechei a carreira, volto aqui, ó, no começo, e eu gosto de trabalhar sempre nessa posição. Aqui eu vou laçar o meu fio na minha agulha, dessa forma aqui, já seguro aqui, venho aqui nesse quadradinho aqui e prendo aqui com ponto baixo. Aqui, se você vai subir o seu fio, o seu ponto alto com duas correntes, você continua com duas correntes. Aqui, como eu vi que o de acabamento vai ficar bem no cantinho, eu vou subir, ó, fiz um ponto baixo, vou subir mais duas correntinhas. Uma, duas, vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Eu já pego esse fio aqui de trás e eu já trago ele pra frente aqui, pra eu trabalhar o remate dele aqui. E aqui dentro desse espaço aqui, eu vou trabalhar mais 7 pontos altos. Sendo aqui já o primeiro, tá? Que a gente fez. Faço mais 2, 3... 4, 5, 6, 7. Vou ficar com um total de 8 pontos altos nessa pontinha do nosso trabalho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse vai ser o cantinho do meu trabalho. Vou fazer duas correntes de separação, laço meu fio, vou pular os 3 de base, venho nos intervalos agora e vou trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo de correntinha quadradinha aqui que a gente tem aberto. Ó, 3 pontos altos. Faço duas correntes de separação, vou pro próximo quadradinho aqui, ó, tá vendo? Faço mais 3 pontos altos. Vou seguir até o final lá e volto com vocês para fazer o outro canto. Dessa forma. Na passadeira, é a mesma coisa, porque a passadeira vai ter a mesma largura do tapete, ela só vai mudar no comprimento. Mas aqui a gente começou a trabalhar a largura do nosso tapete e você também vai começar a trabalhar a largura da sua passadeira, não no comprimento. Se você escolher no comprimento, aí você vem trabalhando dentro dos intervalos depois, tá? Mas eu aconselho você começar junto comigo. Pega, começa na largura do seu trabalho, para você fazer direitinho comigo. Se você começar no comprimento, que é essa parte de cá, tá? Não vai dar as contagens certinho aqui e você pode se perder. Então, faça dessa forma que eu estou fazendo. Duas correntes de separação, venho no intervalo aqui, 3 pontos altos. Vou fazer aqui os meus, volto lá no último quadradinho pra gente fazer junto o canto e começar a trabalhar o comprimento da nossa passadeira ou do nosso tapete, tá? Porque o processo é o mesmo. Recapitulando, fiz os 8 pontos altos nesse primeiro quadradinho, duas correntes de separação, vim trabalhando sobre cada quadradinho, 3 pontos altos separados por duas correntes. Fiz aqui, fiquei com um total de 8 bloquinhos de 3 pontos altos na largura do nosso tapete, tá? Cheguei aqui no último, a gente vai fazer o nosso bico aqui do nosso tapete, repetindo os 8 pontos altos. Fiz duas correntes de separação, dentro desse intervalo faço 8 ponto alto, tá? A gente vai ficar com o bico igual do início do trabalho. Dois, três. Então, segurar minha linha direita aqui. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, tá vendo? É já a ponta do nosso trabalho. Vou fazer duas correntes de separação e aqui eu vou trabalhar o comprimento
da minha passadeira. Ó, o comprimento dela, da passadeira e do tapete. Se você estiver fazendo na passadeira, vai vir só trabalhando nas correntes, nos intervalos, a quantidade aí das 84 carreiras. Aqui são 34 apenas, né? Então, eu vou fazer 2 correntes de separação, ó, vou laçar meu fio, ó, vou pular esse intervalo com ponto alto aqui, venho nos quadradinhos e venho trabalhando 3 pontos altos nos quadradinhos, tá? 1, 2, 3. 2 correntes de separação. Venho no próximo quadradinho aqui na frente, ó, tá vendo? A gente vai trabalhar em todas as partes que tem quadradinhos, 3 pontos altos. E 2 correntes de separação. 1, 2, 3, em toda a extensão do tapete e da passadeira, tá? O processo é o mesmo. Dessa forma aqui. Vamos trabalhar e volto aqui no final com vocês. Estou aqui finalizando aqui o nosso comprimento do nosso tapete. Você que chegou até aqui nesse vídeo, já fez mais da metade do seu trabalho. Eu tenho certeza que você ainda não foi lá deixar o seu joinha pra gente e se inscrever no canal. Uma dica que eu dou para vocês, salvem essa aula em uma playlist do seu YouTube, como tapete ou passadeira, para sempre que você precisar refazer esse trabalho, você ter essa aula disponível para você poder rever essa aula quantas vezes você quiser e reproduzir o mesmo trabalho, tá? Então, ó, cheguei aqui, ó, tá? No último quadradinho, faço aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de separação, eu vou trabalhar aqui a ponta do meu trabalho, fazendo os 8 pontos altos dentro do último quadradinho aqui do intervalo, da quininha aqui do nosso trabalho. Na passadeira, é a mesma coisa. A única diferença é que você vai trabalhar na passadeira mais quantidades de 3 bloquinhos separados por 2 correntes, por conta da extensão da passadeira, que ela é maior. Então, fique até o final desse vídeo, que no final do vídeo eu vou mostrar e passar os detalhes da passadeira para vocês darem uma olhada, tá? Os detalhes do nosso tapete, você já pegou no começo do vídeo. Da passadeira, eu vou passar as informações mais no final e mostrar ela finalizada para vocês. Fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 7, 8. E aí, gente, a mesma coisa que a gente fez aqui no início, na lateral do nosso trabalho, esses bloquinhos aqui, a gente vai repetir da mesma forma que vim trabalhando 2 correntes de separação e prendendo dentro dos intervalos dos 3 pontos altos, toda a extensão. Cheguei aqui no final, ó, fiz aqui, ó, né, os 3 pontos altos no último quadradinho aqui, faço 2 correntes de separação e nessa voltinha eu trabalho os 8 pontos altos, tá? Faço 2 correntes de separação e dentro de cada intervalo desse aqui, 3 pontos altos. Então, 3 pontos altos separados por 2 correntes em toda a extensão do trabalho. Chegando aqui no final, eu volto com vocês pra gente fechar essa peça e começar a nossa segunda carreira do nosso bico de acabamento, tá? Do detalhe do nosso tapete, que ainda não é o bico de acabamento, é o detalhe do nosso tapete. A gente tá trabalhando aí o detalhe bonito que vocês viram lá no início, que a gente vai trabalhar essa bordinha aqui com 2 tonalidades de cor, tá? Então, é o detalhe para depois, no final, fazer o bico de acabamento. Vim trabalhando todo o meu trabalho com os 3 bloquinhos de ponto alto separado por 2 correntes no comprimento. Nas bordinhas aqui, foi os 8 pontos altos. Na largura, os 3 pontos altos separados por 2 correntes também. Fiz as 2 correntes aqui, vou prender aqui, ó, no segundo, fiz um ponto baixo, 2 correntinhas. Prendo aqui, ó, com ponto baixíssimo.
Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. No mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Fiquei com um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntes de separação. Vou pular um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, faço 2 pontos altos. Um ponto alto no mesmo ponto de base, mais um ponto alto, fiquei com outro bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, faço um ponto alto e no mesmo ponto de base, um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos aqui também. Então, aqui nós trabalhamos o aumento da nossa segunda carreira aqui do detalhe do nosso trabalho. Vamos fazer a lateral aqui. A gente vai fazer 2 correntes de separação. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, na primeira base do primeiro ponto alto do bloquinho de baixo, vou fazer um ponto alto aqui. Faço 2 correntes de separação. Laço meu fio e aqui nesse intervalo eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de separação, venho no próximo intervalo, 3 pontos altos. Todo a nossa volta aqui da lateral do nosso tapete vai ser trabalhado dessa forma. A mesma coisa na passadeira. Ju, a nossa passadeira, a lateral dela vai ser a mesma largura do nosso tapete. Então, a quantidade de correntinhas que vocês vão subir para começar também vai ficar a mesma coisa do tapete, tá? Então, não vai mudar, a não ser que você queira fazer tamanhos maiores. Mas aqui, o tamanho aqui que eu passei para vocês é um tamanho super legal. Fiz 2 correntes de separação. E vou trabalhando os 3 bloquinhos, os 3 pontos altos aqui, formando bloquinho de 3 pontos altos, tá? Até chegar na outra ponta ali, e volto com vocês pra gente fazer a nossa ponta aqui do nosso trabalho. Trabalhei aqui, ó. Depois do nosso aumento aqui na voltinha, a gente fez 2 correntes de separação, veio no primeiro ponto aqui de base e fez um ponto alto, e vim trabalhando 2 correntes, 3 pontos altos, sobre o intervalo de baixo, 2 correntes. Aqui eu fiquei com um total de bloquinhos de 3 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos. Venho aqui, fiz 2 correntes de separação, ó, cheguei aqui, ó, no último intervalo aqui, vou vir aqui, ó, no bloquinho de 3 pontos altos da carreira de baixo, antes de chegar na nossa volta, no último ponto aqui, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntes de separação e já venho direto aqui trabalhando a minha volta, que é a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Um ponto alto no primeiro ponto alto de base. E 2 no segundo, fazendo aqui o meu aumento, ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntes de separação, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo, 2 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Fiz
a lateral do nosso trabalho. Vou trabalhar o comprimento agora. Gente, tudo que vocês repetirem no tapete, vocês vão repetir na passadeira. A única coisa que vai mudar é a quantidade de carreiras que vocês vão subir para o comprimento da passadeira, que no caso da passadeira é o total de 84 carreiras, tá? Então, aqui, 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no primeiro ponto aqui de base, faço um ponto alto, 2 correntes de separação, laço meu fio, venho direto nesse intervalo, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de separação e venho trabalhando toda a extensão, o comprimento do meu trabalho, até chegar aqui, repito a voltinha aqui, faço a outra volta. Vou fazer repito a voltinha aqui, faço toda a extensão aqui e volto aqui pra gente fechar e subir a terceira carreira aqui do nosso trabalho. Vim trabalhando todo o nosso trabalho, cheguei aqui, vamos finalizar a segunda carreira. Fiz 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio, vim aqui, ó. Nesse último bloquinho de baixo aqui, ó, antes da volta, nesse primeiro ponto, no primeiro ponto alto aqui, da esquerda pra direita, tá? A gente prende aqui e faz um ponto alto. Faço 2 correntes de separação, sem laçar o fio, eu venho aqui na terceira correntinha que a gente fez pra subir, prendo com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto alto de base, vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo aqui e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ficando assim, com um bloquinho de 4 pontos altos, porque aqui é o nosso aumento. Dessa forma aqui. Perceba que a gente começou com 2, foi para 3, agora estamos em 4. Vou fazer 2 correntes de separação, laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo, no próximo bloquinho, faço um ponto alto no primeiro ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no intervalo, faço um ponto alto. No intervalo não, no próximo ponto de base. E no último eu faço o meu aumento com 2 pontos no mesmo ponto de base, ficando com 4. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, venho aqui no último e repito. Um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo 2 pontos altos. Aqui eu fiz a volta do meu trabalho. Aqui eu tô trabalhando a lateral do meu tapete, ou se você estiver trabalhando a sua passadeira, ó, tá vendo? A lateralzinha, que é a largura. Deixa eu soltar o meu fio aqui, prendeu aqui na minha cadeira. Pronto, vamos lá. Continuando aqui, faço 2 correntes de separação. 1, 2 correntes de separação. Cheguei aqui, tá vendo que embaixo a gente tem 2 bloquinhos aqui abertos, né? 2 quadradinhos. Vou trabalhar nesse ponto alto aqui, primeiro ponto, um ponto alto. Dentro desse segundo quadradinho aqui, 2 pontos altos. Duas correntes de separação, pulo os 3 pontos altos, bloquinho de baixo, venho no intervalo, 3 pontos altos. Então, todo o intervalo aqui, 3 pontos altos, a gente vai trabalhar sobre todo o comprimento
sobre a lateral do nosso tapete ou da nossa passadeira. Ó, 2 correntes de separação, laço o fio, pulo o bloco, venho no intervalo, 3 ponto alto. E venho trabalhando toda a extensão até chegar aqui, ó, nesse último aqui, antes dos 2 quadradinhos aqui, tá? Vou trabalhar até aqui e volto com vocês. Trabalhei os meus quadradinhos, fiz 2 correntes de separação aqui, antes de chegar aqui nos 2 últimos aqui. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, e sobre esse ponto alto, 1 ponto alto. Fiquei aqui com 3 pontos altos, igual aqui no início, ó, tá vendo? E aí, agora, vai ficar esse espaço aqui antes da nossa volta, e aqui a mesma coisa, ó. A gente vai fazer esse espacinho aqui, ó. 2 correntes de separação, laço o fio, venho aqui dentro já da nossa voltinha, trabalho aqui nos pontos altos, o nosso aumento, né? 1 ponto alto no primeiro ponto de base, 1 ponto alto no segundo ponto de base e 2 pontos altos no último. Fiquei aqui com um bloquinho de 4 pontos altos, tá? 1, 2, ó. Aqui já trabalhei o meu aumento da volta. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo 1 ponto alto, no próximo 1 ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Duas correntes de separação. Deixa eu virar vocês aqui para ficar da melhor forma. Ó, vou trabalhar o último aqui, 1 ponto alto. No próximo, 1 ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Vou iniciar agora a lateral do meu trabalho. Ó, faço mais um aqui, perdão. 2 correntes de separação e vou fazer, ó, o intervalinho antes da nossa voltinha, tá? Então, vai ficar sempre intervalinho aqui, antes do nosso bico. Então, faço 1 ponto alto sobre esse ponto de base, mesma coisa que a gente fez na lateral. E 2 aqui dentro. 1, 2. E venho trabalhando 2 correntes de separação, 3 pontos altos dentro de cada intervalo, em todo o trabalho, até chegar na volta, repito a volta de todo o trabalho, e venho trabalhando até o final, tá? Então, vocês vão trabalhar os pontos altos até essa volta aqui, repita essa volta, desce pra cá, repita essa volta, venho aqui e volto aqui com vocês pra gente fechar e mudar a cor da nossa linha, que aqui a gente trabalhou o telha, o chocolate, e aí agora a gente vai trabalhar na próxima carreira, o caqui. E volto com vocês aqui no finalzinho pra gente fechar. Uma pausa aqui para uma dica para vocês, ó. Aqui eu tô trabalhando ainda a última carreira que eu apresentei para vocês, tá? Mas só uma pausa para uma dica. Tá vendo que aqui, ó, a nossa peça, ela tá retinha, ó. Tá vendo? Ela tá retinha, né? Aí eu estou trabalhando a última carreira que eu apresentei para vocês. E aí, aqui na lateral, ó, você começa a perceber, ó,
o embabadar. Quando a gente fala embabadar, é quando os pontinhos, eles vão começando a ficar frouxinho, tá vendo, ó? Então, isso aqui se chama, tá começando a embabadar a peça, tá? Então, neste caso aqui, eu vou finalizar essa carreira do mesmo jeito que eu apresentei para vocês agora, tá? Inteirinha, com 2 correntinhas. E no próxima carreira, eu já vou estabilizar esse embabadar. Como que eu estabilizo isso? Voltando, fazendo apenas uma carreira de separação, uma correntinha de separação aqui. Se eu continuar fazendo com 2 de separação, vai embabadar ainda mais. Então, ó, tá vendo? Ó, perceba que já tá embabadando, ó. Então, a próxima carreira minha, eu vou estabilizar fazendo somente uma correntinha de separação. Depois eu mostro pra vocês a hora que eu finalizar. Então, ó, você consegue perceber, o seu trabalho, ele tem que estar sempre bonitinho, retinho assim. Ele não pode estar embabadado dessa forma. Começou a embabadar, na próxima carreira você já estabiliza fazendo uma corrente apenas de separação nesses intervalos, que é o que eu vou fazer na próxima. Ju, eu fiz essa segunda aqui, já começou a embabadar. Então, aí, essa última aqui que eu apresentei pra vocês, você já faz com uma apenas, tá? E aí, na próxima, você faz com, volta a fazer com 2. Embabadou, volta a fazer com uma. E assim a gente vai trabalhando a peça. Então, nessa carreira aqui, tá retinho, tá bonitinho. Nessa segunda que eu fiz aqui, já começou a embabadar, então eu vou ainda continuar com ela, porque isso não vai alterar o meu trabalho. Na passadeira deu a mesma coisa, tá? Começou a embabadar aqui. Se o seu ponto não tá embabadando, gente, continua fazendo com 2 correntinhas, não tem problema, tá? Eu, no meu caso aqui, vou fazer essa terceira aqui com 2 correntinhas. Depois, a próxima, eu já vou diminuir para uma correntinha apenas, tá bom? Então, segue essa dica aí que você vai ter sempre um trabalho lindo, impecável, sem embabadar, tá bom? Vou continuar aqui e volto aqui no finalzinho pra gente finalizar aqui e mudar o tom da cor do nosso fio, tá? Como prometido, eu vim aqui, trabalhei com 2 correntinhas de separação até o final, fiz 2 correntinhas de separação no último quadradinho aqui, antes dos 2 últimos aqui. Venho aqui dentro desse quadradinho, faço 2 pontos altos, 1, 2, e sobre o ponto alto de base, um ponto alto. Faço 1, 2 correntes de separação, venho aqui, ó, no primeiro ponto da nossa volta, na terceira correntinha, eu prendo com ponto baixíssimo. Laço meu fio e vou cortar esse fio. Vou começar a trabalhar no tom de caqui. Se você estiver fazendo com a mesma cor, é só você ir dar sequência a partir daqui, do jeito que a gente vem trabalhando. Eu vou usar o cor caqui ou caqui, não sei como vocês chamam aí. Eu costumo falar caqui, mas tem gente que fala caqui, é um tom mais claro, tá, gente? Então, esse aqui é o chocolate predileto, o telha da predileto e o caqui da predileto. Vou laçar o meu fio aqui, dar uma voltinha na minha agulha, só pra prender. Venho aqui, ó, onde a gente fechou aqui, tá vendo, ó? Aqui eu prendo aqui e vou prender com ponto baixíssimo aqui. Um ponto baixo, perdão. Aqui. Já pego esse fio, jogo pra trás aqui, que eu já arremato ele. Então, um ponto baixo, subo 2 correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Laço o meu fio. Venho no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, ó, tá vendo? Eu já estou prendendo os fios aqui, arrematando eles. Venho no próximo, faço um ponto alto. E no último, um aumento, que é um ponto alto e sobre o mesmo ponto de base, um ponto alto, ó. Fiquei aqui, a gente só mudou a cor da nossa linha, do nosso fio barbante,
só que a gente continua fazendo os nossos aumentos. Então, aqui, ó, começamos, ó, com 2, com 3, com 4, aqui com 5, tá? Essa carreira aqui, nesse intervalo aqui, lembra que eu falei do embabadar? Eu só vou fazer com uma corrente de separação na lateral e no comprimento. Dentro desse bico aqui, eu continuo fazendo duas correntes de separação, tá? Para que o desenho do nosso bico não saia do formato. Então, aqui a gente sempre trabalhou duas correntinhas de separação, mesmo trocando o fio, continuo fazendo duas correntes de separação, laço meu fio, venho aqui no próximo e continuo trabalhando. Um ponto alto, sobre o próximo um ponto alto, sobre o próximo um ponto alto, e no último nosso aumento, um ponto alto, e sobre o mesmo ponto, um ponto alto, dentro do mesmo ponto. Fiquei com o nosso bloquinho de 2, 4, 5 ponto alto. Faço duas correntes de separação somente no bico, para não embabadar. Se o seu não tiver embabadando, continua fazendo com duas correntes de separação até na lateral e no comprimento, tá? No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Um, dois. Deixa eu virar aqui, ajeitar vocês para ficar mais fácil aqui. Aqui, gente, ó, tá vendo que tem esses espaços aqui, ó, antes do nosso bico, e esses espaços aqui antes do nosso bico. Nessas duas laterais, continuo fazendo duas correntes de separação, para que o nosso desenho do nosso bico, que começa nesse espaço aqui, não fique alterado. Então, faço uma, duas correntes de separação, laço meu fio, venho sobre esse ponto aqui e vou repetir essa carreira aqui, gente, ó, tá? Faço um ponto alto sobre o primeiro ponto de base, tá bom? E aqui eu começo a trabalhar um ponto apenas. Uma correntinha apenas, ó, uma correntinha de separação, venho nesse próximo aqui, faço 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3. Uma corrente de separação, venho no próximo intervalo, um ponto alto, 2 ponto alto, 3 ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto, no mesmo quadradinho, um ponto alto. Uma corrente de separação. Perceba que eu estou trabalhando somente uma correntinha de separação no nossa largura do tapete. A passadeira vai ser a mesma coisa, tá, gente? Ó, tá ficando dessa forma aqui, tá? Então, nesses intervalos do bico, foi duas correntes de separação, nesse primeiro intervalo também duas correntes de separação, e a partir desse primeiro ponto alto que eu trabalhei, uma corrente apenas. Vou fazer até chegar aqui no final e volto com vocês. Vem trabalhando os bloquinhos até chegar aqui no último quadradinho aqui, antes da nossa volta. Faço uma corrente de separação, laço meu fio, venho aqui nesse último ponto alto aqui dos 3 de baixo, faço um ponto alto. E aqui eu começo a trabalhar novamente duas correntinhas de separação. Faço uma, duas, laço meu fio e vou trabalhar sobre os bloquinhos da carreira de baixo, fazendo o nosso aumento no último ponto. Então, é um ponto alto, um ponto alto no segundo,
Um ponto alto no terceiro. E 2 no último. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo e vou trabalhando, até chegar aqui no final com 2 correntinhas, tá? E volto com vocês. Trabalhei a minha volta, fiz 2 correntinhas, venho no primeiro ponto do ponto de base, faço um ponto alto e começo novamente a trabalhar somente uma correntinha de separação na nossa reta, que é o comprimento do nosso tapete. A mesma coisa para passadeira. Venho no intervalo à frente, fiz uma corrente de separação e trabalho esse bloquinho de 3 ponto alto. 2, 3. Uma corrente de separação. E venho trabalhando os bloquinhos sobre os intervalos em todo o comprimento da nossa peça. Chegando aqui no final, faço a mesma coisa, vou descer a lateral aqui, repito aqui a mesma coisa, volto aqui no comprimento e volto aqui com vocês pra gente dar sequência. Trabalhei toda a nossa peça, cheguei aqui no último bloquinho, faço uma corrente de separação, laço meu fio, venho aqui no último ponto de base do bloquinho de baixo, faço um ponto alto, 2 correntes de separação, porque chegamos aqui no nosso início aqui, da voltinha, venho aqui na segunda correntinha que a gente fez para subir o nosso ponto alto, prendo com ponto baixíssimo, laço meu fio e já vou cortar, porque a gente vai voltar a trabalhar com o fio na cor chocolate. Se você tá fazendo com a mesma cor, você continua a partir daqui a carreira. Vou pegar o meu fio chocolate, vou prender ele na minha agulha, vim aqui, ó, sobre o ponto alto. Primeiro ponto alto aqui que a gente fez, faço um ponto baixo. E subo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou jogar esses fios aqui para trás e continuo trabalhando aqui no segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, o meu aumento, um ponto alto sobre ponto alto de base, no mesmo ponto, um ponto alto. Já prendi os meus fios aqui atrás. Fiquei aqui com um bloquinho de 6 ponto alto, 2, 4 e o último no nosso aumento. Faço 2 correntes de separação, 1, 2, venho aqui no próximo e vou trabalhando a nossa volta. Agora, a gente vai voltar a fazer com 2 correntes de separação, tá? Em todo o trabalho, como a gente vinha fazendo nas carreiras de cor chocolate aqui embaixo. Vou fazer aqui até chegar aqui na nossa reta, aqui, e volto com vocês pra gente dar continuidade. Trabalhei a nossa volta de 6 ponto alto, fiz 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no primeiro ponto de base aqui, faço um ponto alto. E dentro desse intervalo, 2 ponto alto. Agora, toda a nossa reta do trabalho, tanto na lateral como no comprimento, volto a fazer 2 correntes de separação.
Laço o fio, venho no intervalo, 3 ponto alto. E vou trabalhar toda a volta do meu trabalho, até chegar aqui, vou repetir a nossa volta. Ó, deixa eu só mostrar pra vocês aqui como que a nossa peça deu uma estabilizada, ó. Ó, olha a nossa voltinha como ela tá bem estável, ó. Os nossos pontos, ó, essa carreira aqui foi a carreira que começou a embabadar. Se eu tivesse continuado, ia continuar embabadando. Então, aí, o que que eu fiz? Voltei uma correntinha, fazendo somente uma correntinha de separação, tá? Dessa forma. Ai, Ju, eu fiz essa correntinha de estabilidade e levemente deu uma emborcadinha aqui. Não tem problema, tá repuxado porque estabilizou a carreira de baixo que tava embabadando. A próxima, a gente vai continuar com 2 correntes de separação e aí o trabalho vai ficar certinho, tá? Dessa forma aqui. Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. A gente voltou a trabalhar 2 correntinhas de separação nos intervalos, tá? Vou fazer até chegar aqui no final com vocês, pra gente fazer essa volta e aí completar a nossa reta aqui. Trabalhei a nossa lateral com 2 correntes de separação, cheguei aqui no último bloquinho, fiz 2 correntes de separação, laço o meu fio, venho dentro desse intervalo de uma correntinha, faço 2 pontos altos, 2 pontos altos, e sobre esse ponto de base, eu faço um ponto alto. Fechando assim a nossa volta. Vamos começar a nossa curva, 2 correntes de separação, laço meu fio, venho aqui na nossa curva, continuo trabalhando os nossos bloquinhos com aumento no último. Um ponto alto sobre ponto alto de base, um no segundo, um no terceiro, um no quarto. E no quinto, meu aumento, um ponto alto sobre ponto alto de base, mais um dentro do mesmo ponto. Duas correntes de separação e venho trabalhando toda a minha volta dessa forma aqui, até chegar aqui novamente. Trabalhei a minha volta aqui com os meus aumentos, cheguei aqui, fiz 2 correntes de separação, venho nesse ponto alto de base aqui, faço um ponto alto. Dentro do intervalo de uma correntinha, 2 pontos altos. 1, 2. Nós iniciamos aqui o comprimento da nossa peça, tá? Então, agora, voltamos a trabalhar 2 correntes de separação e venho trabalhando sobre os intervalos os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou trabalhar assim todo o meu comprimento e vamos recapitular aqui com vocês. Ó, todo o nosso trabalho, ele foi trabalhado com 2 correntes de separação até essa última carreira do chocolate. Somente nessa carreira aqui do caqui que a gente fez uma correntinha de separação no comprimento e na largura do nosso tapete, pra gente estabilizar esse tapete, tá? Voltamos a trabalhar com chocolate, agora estamos repetindo com 2 correntes de separação. Você vai fazer todo o comprimento, a lateral, descer aqui nessa lateral, voltar pra cá, e a gente volta aqui pra fechar essa peça, e eu venho com vocês pra gente começar o nosso bico de acabamento do nosso trabalho. Olha essas cores, que coisa mais linda. Vou trabalhar minha peça aqui,
e volto com vocês. Fiz aqui todo o meu trabalho, cheguei aqui no último bloquinho aqui que a gente fez, fiz 2 correntes de separação, vou vir aqui na segunda correntinha que a gente fez para subir o ponto alto, vou prender com ponto baixíssimo, vou laçar o meu fio e cortar, que a gente vai voltar a trabalhar com a cor telha. Dessa forma. Vou pegar o fio, a cor telha, vou laçar o meu fio na minha agulha. Vou vir aqui, ó, onde a gente cortou aqui, deixa eu só passar esse fio aqui pra ficar fácil pro nosso arremate. Ó, passar aqui por trás. E a gente vai começar a trabalhar com o telha. Vou laçar aqui o meu fio na agulha. Vou vir aqui, ó, vou pular 1, 2 de base, tá? Na nossa volta aqui, no primeiro bloquinho da nossa volta. Vou pular 2 de base, 1, 2, vem vir aqui no terceiro, ó, vou prender com ponto baixo. E vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 1, 2. Vou já trazer meu fio aqui para trás para trabalhar o arremate dele. Venho aqui no segundo, ó, trabalho nesse ponto, um ponto alto. Oh, meu Deus, espera aí, quem pegou aqui? Ó, um ponto alto, tá? E nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Eu vou ficar aqui com um bloquinho, nesse intervalo aqui, ó, de 3 pontos altos. Pulei 2, fiz um ponto alto no terceiro ponto aqui, e no outro eu fiz 2. Vou fazer 2 correntes de separação, vou vir direto aqui no nosso intervalo aqui, ó, vou pular todos esses aqui, vim direto nesse intervalo, trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, vou pular o primeiro, vou pular o segundo, no terceiro faço um ponto alto. E no próximo faço 2. Um ponto alto sobre o mesmo ponto de base, outro ponto alto. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, venho nesse intervalo aqui, ó, vou pular esses aqui, venho no intervalo, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes de separação, 1, 2. Ó, cada bloquinho desse aqui, eu já estou trabalhando 3 pontos altos dentro deles, tá? Pulando os 2 primeiros de base e os 2 últimos de base. Então, eu vou pular, fiz 2 correntes de separação, pulo o primeiro e segundo, no terceiro, um ponto alto. Essa é a nossa primeira volta. No segundo, 2 pontos altos. Então, cada bloquinho de volta nosso vai ter 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laço o meu fio, venho aqui dentro desse intervalo aqui da nossa volta. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Ó. Aqui onde começa a nossa volta, tá vendo? Aqui dentro desse intervalo, 3 pontos altos. Então, essa volta, gente, ela vai ser toda fechada com 3 pontos altos e 2 correntes de separação, tá? Então, sobre cada intervalinho que a gente tem, a gente trabalha 3 pontos altos.
separado por 2 correntes, ó. 3 ponto alto, 2 correntes de separação, ó, vem no próximo aqui, ó, 3 ponto alto. Chegando lá na outra curva, você vai repetir a curva que a gente fez aqui, tá? Ó, deixa eu ajeitar aqui o nosso trabalho para mostrar para vocês, ó. Aqui nós trabalhamos, ó, pulamos os 2 de base, comecei aqui um ponto alto, no segundo fiz 2. 2 correntes de separação, no intervalo 3 ponto alto, 2 correntes de separação, repeti esse bloquinho aqui, a mesma coisa aqui, tá? Vou trabalhar os 3 pontos altos separados por 2 correntes, toda essa lateral aqui, chego aqui, eu repito o que a gente fez lá no início, venho pra cá, subo a nossa peça aqui, faço a lateral aqui e volto aqui. Aqui vai ser 3 pontos altos, separado por 2 correntes, e eu volto aqui para fechar com vocês. Vim trabalhando todos os nossos bloquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntes, cheguei aqui no final, fiz o último bloquinho aqui, fiz 2 correntes de separação, vou vir aqui na segunda correntinha que a gente subiu e vou prender com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 1, 2, ó. Aí, aqui, prende com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo aqui de correntinhas. Então, caminho com ponto baixíssimo. Sobre o intervalo dessa correntinha. Dessa forma aqui. Vou subir aqui 1, 2, 3 ponto alto, vou laçar o meu fio, aqui dentro vou trabalhar um ponto alto, mais um ponto alto, e mais um ponto alto. Fiquei aqui com um total de 4 pontos altos. Dessa forma aqui. Sem laçar o fio, venho no próximo intervalo, prendo com ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiquei aqui com um total de 4 pontos altos, dessa forma. Sem laçar o meu fio, venho no próximo intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Sem laçar o meu fio, venho no intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio dentro, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiquei com 4 pontos altos. Sem laçar o meu fio, venho no intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, mais 3 pontos altos dentro do intervalo. 1, 2, 3. Cheguei aqui, fiz a minha volta, ó, ficou dessa forma aqui. Cheguei aqui na nossa lateral. Ó, tô na lateral, fiz a minha voltinha, tô na lateral do nosso tapete aqui, tá? Venho aqui direto no ponto, no intervalo, um ponto baixo.
continuo trabalhando. 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio dentro do mesmo espaço, 3 pontos altos. Ju, posso fazer só com 3 pontos altos ao invés de 4? Pode também, tá? Mas tome cuidado para não repuxar a sua peça. Se estiver repuxando, você faz com 4. Ó, 2 e 3, ficando assim com 1, 2, 3, 4. Sem laçar o fio, prendo aqui com ponto baixo. Vou trabalhar assim, gente, toda a nossa última volta. Esse é o nosso bico de acabamento, tá? Então, vou trabalhar assim, volto aqui com vocês pra gente fechar a nossa peça. Então, você vai trabalhar toda a lateral, vem no comprimento trabalhando, faz a voltinha da mesma forma, trabalha a outra lateral, o outro comprimento e volto aqui no final pra fechar com vocês aqui. Trabalhei aqui todo o meu bico de acabamento, cheguei aqui, ó, no último bloquinho, fiz os 4 pontos altos, vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que a gente iniciou aqui, prendo com ponto baixíssimo, laço meu fio e corto esse fio. E aí, gente, é só vocês trabalhar o arremate de vocês, tá? Aqui a nossa peça tá finalizada. Dessa forma aqui, é só vocês virem trabalhando o arremate. Vou colocar essa peça aqui no chão e mostrar pra vocês os detalhes. Nem arrematei ainda, mas ó, já coloquei aqui pra vocês verem o tamanho do nosso tapete finalizado, tá? Depois vocês trabalham aí o arremate de vocês. Esse aqui é o nosso tapete. Como prometido, vou mostrar pra vocês a passadeira, ó. Essa aqui é a nossa passadeira. Fiz ela em outra cor, tá? Vocês trabalham aí a cor que vocês querem. A nossa passadeira, gente, como eu falei no meio do vídeo, ela tá com uma quantidade de carreira nessa parte azul aqui, de 85 carreiras, tá? A gente fez na metade do vídeo, eu expliquei pra vocês que vocês vão subir 84 carreiras e a última aqui, 85. Então, esse é o comprimento, a quantidade de carreiras, para que essa passadeira fique com o tamanho, ela tem 1,30 m de comprimento, tá? Ela ficou com 1,30 m de comprimento e a largura, assim, 48, tá? 48 na largura. E aí, a gente trabalhou toda a extensão. Ó, perceba que a peça tá toda estabilizada, não tá embabadada, tá? A mesma coisa a gente fez aqui, ó, a gente fez subindo 2 correntes de separação nessa carreira aqui até chegar nessa. Essa daqui, como na passadeira e como no tapete aqui, que foi essa daqui, né, foi feita uma corrente apenas de separação, tá? Pra estabilizar a peça e não embabadar. Olha só, gente, que coisa mais linda, ó. Peça toda estável, tá? Ficou a coisa mais linda. E essas cores, gente, ó, super modernas, ó. Pra vocês verem. O nosso tapete também ficou com a medida de 48 de largura por 65 de comprimento, tá? O tapete ficou pesando 345 gramas e a nossa passadeira de 1,30 m por 48 ficou com um peso de 715 gramas, tá? E aí, vocês podem trabalhar aí o joguinho pra vocês. No vídeo, eu explico como fazer o tapetinho, só que aí eu dou a orientação para você fazer a passadeira. Gente, o processo é o mesmo dos dois. A única coisa que muda é a quantidade de carreiras que você vai subir para sua passadeira. Então, é muito fácil fazer esse tapete. E você pode trabalhar aí várias possibilidades de cores, tá? Então, olha, que acabamento lindo. Que detalhe maravilhoso, toda a lateral, tá bom? Ficou dessa forma aqui. Lindo, 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 lindo. Agora, o que que eu vou fazer? 2 tapetinhos do azul, uma passadeira e mais um tapete da cor telha, pra fazer o joguinho e ter aqui a pronta entrega, tá bom?
Não sei ainda o valor que eu vou cobrar, tá? Mas aí fica aí para vocês os vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, que auxilie vocês aí, né, nesse processo do passo a passo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aqui no comentário. Deixe sua sugestão de vídeo pra gente, tá? Curte, comente, compartilhe, faça uma playlist, salva esse passo a passo para você não perder esse passo a passo. E sempre que você precisar fazer, você retorna no vídeo e faz bonitinho aí e arrasar nas suas vendas. Espero que vocês gostem.